diz, é um benefício previdenciário pago pelo INSS ao segurado que sofre um acidente de qualquer natureza, seja ele um acidente de trabalho ou um acidente qualquer, como de carro ou doméstico, por exemplo, e possui uma diminuição, uma redução de sua capacidade laborativa. Ou seja, aquela pessoa ainda pode trabalhar, mas não da mesma forma que um dia trabalhou no passado. Aquela pessoa, ela detém a capacidade, mas não uma capacidade de 100%, como um dia ela deteve, uma capacidade mediana, vamos dizer assim. Então esse benefício ele vai ser devido a esse tipo de segurado, que sofreu um acidente e que por conta desse acidente aí, depois de consolidada, depois de curada as lesões, aquela pessoa ainda assim ficou com algum tipo de diminuição, de redução de sua capacidade de trabalho, problema na perna, no braço, por exemplo, sensorial ou motor. Só são exemplos disso. E esse benefício, a maior curiosidade acerca dele é que é um benefício no valor de meio salário, certo? De meio salário de contribuição. Então, se aquela pessoa ali detém um salário de contribuição, ela contribui com o INSS no percentual de R$ 2.000, aquele benefício de auxílio acidente ele vai ser devido no valor de 1.000. Se aquela pessoa ela contribui com o INSS aí no valor de um salário mínimo, ela vai receber um auxílio acidente no valor de meio salário. É um benefício previdenciário que corresponde a 50% do salário de contribuição, certo? Essas são as primeiras características que a gente fala aí sempre quando a gente aborda o tema de auxílio acidente. Vamos lá. Benefício devido ao segurado, aquela pessoa que contribui com o INSS, é um trabalhador, por exemplo, e essa pessoa sofreu um acidente de qualquer natureza, seja ele acidente de trabalho ou não, e por conta disso, depois que as lesões lá se consolidaram, depois que ela ficou curada, entre aspas, ainda assim ela não ficou 100%, houve uma diminuição de sua capacidade de trabalho. Então essa pessoa vai entrar no INSS com um pedido de auxílio acidente e vai ficar recebendo aí esse benefício no valor de 50% de sua contribuição previdenciária, 50% de seu salário, de sua remuneração, tá certo? O auxílio acidente ele está previsto no artigo 86 e seguintes da Lei 8.213 de 91, que é a nossa famosa lei de benefícios previdenciários. Então, se vocês forem lá e dar uma olhada a partir do artigo 86, vocês vão ver ali todas as peculiaridades acerca do auxílio acidente, tá certo? Quem tem direito a esse auxílio acidente? Será que é todo tipo de segurado? Será que é todo tipo de contribuinte do INSS? Não é bem assim. Na realidade, o auxílio acidente ele vai abranger aí a maior parte dos contribuintes, mas não todos. O auxílio acidente ele pode ser recebido por um empregado, certo? O trabalhador empregado comum é aquele que trabalha de carteira assinada em firma, por exemplo, empresa, em qualquer empregador. Ele pode ser recebido ali pelo segurado especial rural, que é aquela pessoa que trabalha na roça, plantando e colhendo para sua própria subsistência, aquela pessoa que é agricultor, pequeno proprietário rural e que planta ali em regime de economia familiar, só para sobreviver mesmo. Esse tipo de pessoa também pode receber aí o auxílio acidente. Ele é devido também aos empregados domésticos, mas aqui nós temos uma peculiaridade. Os empregados domésticos eles só vão ter direito a receber o auxílio acidente a partir de junho de 2015, que foi quando entrou em vigor lá a legislação que trouxe uma série de novidades para os empregados domésticos. Então, a partir de junho de 2015, eles também têm direito ao auxílio acidente, claro, se satisfizerem os requisitos, quais sejam sofrerem um acidente de qualquer natureza, contribuírem com o INSS, ou seja, a pessoa está ali, detém a qualidade de segurado, e depois de consolidadas as lesões, há de fato uma diminuição da capacidade laborativa daquela pessoa. E quais são os segurados que não vão ter direito ao auxílio acidente, mesmo sofrendo algum tipo de acidente? Contribuintes individuais e contribuintes facultativos. Então, aquelas pessoas que contribuem com o INSS no carnezinho próprio, na guia, que todo mês vão e fazem o seu próprio pagamento, infelizmente eles não vão ter direito a esse tipo de benefício. A lei aqui
traz isso de forma taxativa. Então, só quem vai ter direito ao auxílio acidente, relembrando, empregados, trabalhadores, empregados domésticos a partir de 2015 e segurados especiais rurais, tá certo? Para esse tipo de benefício é necessário sempre que aquela pessoa passe por uma perícia médica junto ao INSS ou na justiça, né? Nós sabemos que sempre que vamos requerer algum tipo de benefício, o primeiro passo é se dirigir à agência do INSS, fazer o agendamento, a solicitação, seja pelo site, pela internet ou pelo telefonema 135, e naquele momento você vai ser chamado ali por uma perícia, um médico do INSS vai lhe examinar e naquela perícia ele vai dizer se existe ou não a incapacidade, ou melhor, a diminuição da capacidade laborativa. Constatada essa diminuição da capacidade laborativa, aquela pessoa vai sim ter direito ao auxílio acidente. É válido ressaltar que o auxílio acidente ele é uma verba de natureza indenizatória, diferente dos outros benefícios do INSS. Nesse caso, é plenamente possível que a pessoa que recebe o auxílio acidente continue trabalhando. Ela pode continuar trabalhando e mesmo assim vai continuar recebendo o auxílio acidente no valor de meio salário, de meia remuneração. É diferente do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, que tem natureza aí substitutiva. Então, quem recebe auxílio doença, quem recebe aposentadoria por invalidez não pode trabalhar. Já no auxílio acidente pode. Ali, o Estado está lhe pagando, a Previdência está lhe pagando, renda indenizatória pelo fato de você ter sofrido aquele acidente e ter diminuído a sua capacidade de trabalhar, a sua capacidade laborativa. Como também é uma renda de cunho indenizatório, de natureza indenizatória, é plenamente possível que aquele segurado que já recebe o auxílio acidente continue cumulando ele com outros benefícios, salvo aposentadoria. Então, quem recebe auxílio acidente pode também receber salário maternidade, pode também receber auxílio reclusão. O único benefício que é vedado o seu recebimento juntamente com o auxílio acidente é a aposentadoria. Na realidade, só existem duas hipóteses de cessação do auxílio acidente. Duas formas em que esse benefício ele é cassado, ele é cessado, ou seja, ele termina. É justamente quando aquele segurado falece, com a morte do segurado, ou quando ele se aposenta. Então, o auxílio acidente, a partir daqui nós já podemos ver que ele é um benefício de duração indeterminada. A partir do momento que você passa a recebê-lo, você vai recebê-lo de forma indefinida e indeterminada até o advento do seu falecimento ou do momento em que você, de fato, aí consegue o direito à sua aposentadoria. Então, se aposentando, é cessado o auxílio acidente. Falecendo, logicamente, o auxílio acidente também é cessado, né? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta até então, para a gente deixar isso aqui de uma forma mais dinâmica. A Zete perguntou aqui, por quanto tempo a pessoa passa recebendo? A duração do auxílio acidente é indeterminado, colega. Aquela pessoa que já recebe o auxílio acidente, aquele benefício ali no valor de meio salário de cunho indenizatório, ele vai recebê-lo de forma indeterminada até que uma dessas duas alternativas ocorra, a morte do segurado ou a aposentadoria. São as únicas duas possibilidades de cessação do benefício que a pessoa tem. Então, até que ocorra o seu falecimento ou até que aquela pessoa efetivamente se aposente, ela vai continuar recebendo o auxílio acidente aí de qualquer forma. Outra coisa interessante acerca do auxílio acidente é a partir de que momento ele vai ser instituído. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo prático para que vocês entendam melhor. Então vamos lá. Imagina que um segurado X acabou sofrendo um acidente de carro, certo? E isso é plenamente possível porque o auxílio acidente ele é constituído para acidentes de qualquer natureza, seja ela um acidente de trabalho ou não. Essa pessoa, ela trabalhava para o INSS, é uma pessoa que trabalhava de carteira assinada, por exemplo, sofreu um acidente de carro há 2 meses atrás. Essa pessoa sofreu um acidente de carro e por conta disso ficou incapaz de trabalhar ali por 2 meses. Ela ficou 2 meses recebendo o auxílio doença. O auxílio doença se diferencia do auxílio acidente na medida em que o auxílio doença é um benefício de renda substitutiva
e prevê aí a necessidade de uma incapacidade total e temporária. Então aquela pessoa naquele momento, devido à gravidade do acidente, ela não poderia trabalhar de forma alguma. E temporária por quê? Porque o próprio perito do INSS verificou que aquelas lesões ali, uma hora ou outra, cessariam, uma hora ou outra se consolidariam e aquela pessoa ficaria boa. Então aquele cara ficou 2 meses lá no hospital sem poder trabalhar de forma nenhuma, acamado, e ficou recebendo o auxílio doença normalzinho. No final desse período, normalmente o INSS já deixa ali uma deixa para que aquela pessoa volte para passar por uma nova perícia médica. Nesse momento, o INSS vai ter duas alternativas. Ou ele verifica que aquela pessoa ficou de fato totalmente boa e ele cessa o auxílio doença, ou ele verifica que aquela pessoa, apesar de já ter suas lesões consolidadas, na realidade houve uma diminuição de sua capacidade laborativa. Nesse caso, é plenamente que o próprio INSS converta o auxílio doença em auxílio acidente. E aqui é uma das possibilidades mais comuns que a gente tem. Normalmente é aqui em que aquele segurado passa a receber esse tipo de benefício. Quando ele sai de um auxílio doença e verifica-se que suas lesões foram graves ao ponto daquela pessoa não mais poder trabalhar da forma que um dia trabalhou, que houve ali de fato uma diminuição de sua capacidade laborativa. Então aquele auxílio doença acaba sendo convertido em auxílio acidente. Mas não necessariamente tem que ser sempre assim. O auxílio acidente pode ser requerido no INSS a qualquer tempo, desde que você detenha aí essas características, uma diminuição de sua capacidade laborativa. Vamos falar agora então dos requisitos para se ter direito ao auxílio acidente. Basicamente são 3. O primeiro de todos, qualidade de segurado. Quem detém a qualidade de segurado é aquela pessoa que contribui com o INSS. É aquela pessoa que trabalha e que todo mês está descontando ali sua parcela previdenciária. Enquanto você contribui com o INSS, você mantém sua qualidade de segurado e caso venha acontecer aí qualquer infortúnio, você poderá ter o direito de requerer auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, auxílio reclusão, salário maternidade e todos os benefícios que o INSS traz aqui para os segurados. Vale ressaltar que no auxílio acidente não é necessário comprovar carência, diferente aí do auxílio doença, onde nós temos que comprovar uma carência de 12 contribuições. Aqui não precisa, basta realmente que se comprove a qualidade de segurado e também que houve aí uma diminuição da capacidade laborativa devido a um acidente de qualquer natureza. Outra questão importante aqui é a gente diferenciar o auxílio doença do auxílio acidente. Parece muito esses nomes, ambos são benefícios por incapacidade e às vezes até os próprios advogados se confundem. O auxílio doença, eu já dei uma pincelada anteriormente, é um benefício de cunho substitutivo. Ele vai ser devido ali àquele segurado que está incapacitado total e temporariamente. É aquela pessoa que não pode trabalhar naquele momento de forma alguma. Ela está acamada, ela está muito doente e não consegue trabalhar. Mas essa doença, essa incapacidade é de cunho temporário. Ou seja, eventualmente aquela pessoa vai ficar boa. Já o auxílio acidente, aquela pessoa ela detém uma certa capacidade. Ela consegue ainda trabalhar, mas não da forma como um dia ela trabalhou, porque sua capacidade laborativa foi diminuída. No auxílio doença, a pessoa não pode trabalhar. No auxílio acidente, ela pode. O auxílio doença corresponde a uma RMI, a uma renda de 91% do salário base, do salário de benefício. Enquanto no auxílio acidente, nós temos uma RMI, uma renda de contribuição de 50%. Então já é uma diferença aí gritante. E a outra coisa que vocês precisam saber é que o próprio auxílio doença, ele se divide em auxílio doença comum e auxílio doença acidentário. E aí a gente fica mais uma vez confuso porque ele fica mais parecido ainda. O auxílio doença acidentário é uma coisa e o auxílio acidente é outra. O auxílio doença acidentário nada mais é do que o auxílio doença comum, ou seja, aquele em que a pessoa está incapacitada totalmente, mas de forma temporária, mas aquela incapacidade foi oriunda de um acidente de trabalho,
certo? No auxílio doença acidentário, nós não vamos ter a carência de 12 contribuições. E essa é a principal diferença entre o auxílio doença comum e o previdenciário. Mas não confundam os auxílios doença, sejam ele comum ou previdenciário, com o auxílio acidente. Auxílio acidente é um terceiro benefício aí que tem suas próprias peculiaridades e não possui carência. A primeira mudança que é importante é vocês darem uma olhada lá no artigo 15 da Lei 8.213. E esse artigo 15 ele estabeleceu que aquelas pessoas que estão recebendo ali um benefício previdenciário mantêm a qualidade de segurado, exceto salvo quando se tratar de auxílio acidente. O que é que isso quer dizer? Uma pessoa que está em gozo de um benefício previdenciário, como por exemplo um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, mesmo que ela pare de contribuir com o INSS, ela ainda fica protegida da Previdência. Mesmo que ela não esteja pagando o INSS, se ela estiver recebendo um auxílio doença, por exemplo, ela continua segurada pelo INSS, continua protegida e mais na frente pode utilizar até mesmo esses períodos em que ela ficou recebendo aí um auxílio doença, por exemplo, como período de fato para que ela some aquele tempo ali com o tempo de contribuição e consiga se aposentar. A grande mudança agora é que quem recebe auxílio acidente, quem está no gozo do auxílio acidente, não vai mais ter direito a manter a sua qualidade de segurado perante o INSS. Para todo o resto, você mantém a qualidade de segurado, mas o auxílio acidente você não mantém mais. Essa foi uma mudança que aconteceu agora em 2019 com a MP 871, que foi convertida em lei. Em outras palavras, uma pessoa que está recebendo o auxílio acidente hoje, se ela passa, por exemplo, aí 10 anos recebendo esse auxílio acidente, ela não vai mais estar segurada pelo INSS, como aconteceria se ela estivesse em gozo de qualquer outro benefício previdenciário. Sendo assim, ela vai perder sua qualidade de segurado a partir do momento em que ela para de contribuir e o período de graça se extingue, que é aquele período de 12, 24 meses normalmente. E só para finalizar, pessoal, é também importante vocês saberem que é plenamente possível procurar um advogado e pedir a conversão, a transformação do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez. Eu mesmo já fiz isso aqui no escritório e é muito benéfico para o cliente. Nós vimos que o auxílio acidente é no valor de meio salário de contribuição. Enquanto que a aposentadoria por invalidez, ela corresponde a 100% do salário, a 100% do salário de contribuição. Se de fato aquela pessoa está recebendo um auxílio acidente ali do INSS, mas ficar verificado que as suas lesões elas são tamanhas ao ponto daquela pessoa não poder mais trabalhar, você pode sim entrar na justiça e pedir para que o juiz converta o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez. É muito mais benéfico e aquela pessoa inclusive vai receber os valores atrasados dos últimos 5 anos. Imagine que nos últimos 5 anos ela recebeu meio salário e agora ela vai receber esses outros 50%, afinal de contas, a aposentadoria por invalidez tem um RMI de 100%, vai receber toda essa quantia aí de valores retroativos. E por fim, o colega aqui perguntou, FRJ VC12. E só recebe esse auxílio quem ficar com sequelas? Sim. Aí nós temos que entender o que se entende por sequela, né? Para ter direito ao auxílio acidente é necessário ter uma diminuição de sua capacidade laborativa. Então, tecnicamente, sim, uma sequela. Se aquela pessoa detém ali uma diminuição de sua capacidade de trabalhar, se ela não consegue mais trabalhar da forma 100%, se ela ficou com alguma sequela por conta daquele acidente que ela sofreu, ela vai ter sim direito ao auxílio acidente, desde, claro, que ela contribua com o INSS, que ela seja um segurado. Tá certo? Para que vocês sigam lá o Previdência na Prática, lá tem vários tipos de publicação só sobre Previdência. Então, obrigado aí pessoal e até a próxima semana.